Buenas, pessoal. Agora, ontem, né, de noite, teve o debate presidencial aí na Argentina, o único entre os dois candidatos à presidência durante o segundo turno, Milei e o Massa, um de extrema-direita libertário e o outro de esquerda, kirchnerista, né, peronista. Peronista é um conceito muito complicado de ser usado, porque tem gente da direita e da esquerda que se identifica com esses ideais peronistas e tal, então eu não tenho tanto aprofundamento no estudo da política interna na Argentina para comentar a respeito dessas denominações. Mas assim, quero fazer um pequeno review aqui com vocês, até para quem não viu o debate. Eu acho muito importante a gente prestar atenção no que está rolando nos países ao redor do Brasil, né? Assim, evidentemente o Massa, especialmente no primeiro bloco, ele teve total domínio do debate, em termos retóricos, né? O Massa, ele aproveitou o seu tempo de fala para fazer perguntas e provocações para o Milei e deixar o Milei gastar o tempo dele, porque assim, eram dois blocos, cada um tinha 6 minutos para usar, e eles podiam usar conforme quisessem. Então, enquanto eles estivessem falando, o cronômetro ia estar contando, eles paravam, imediatamente o outro começava, né, e contava o deles. E no final tinha lá um período de finalização ali de 2 minutos para cada um. Aí, fato é que o Massa chegava e falava, fazia perguntas, tu vai fazer isso, tu vai fazer aquele outro? E aí, o que tu me diz disso e daquele outro ali que tu disse num programa de televisão? Aí ele parava e deixava o Milei falar e responder, e gastava o tempo dele. Né? Assim, o Milei ele usava o tempo dele para responder as cartas que foram dadas pelo Massa, e o Massa aproveitava o tempo de sobra para poder falar suas propostas, para poder se posicionar. Então, assim, em termos de debate, evidentemente o Massa foi muito mais bem sucedido do que o Milei. Em termos de abordagem geral, é evidente que o Milei ele é um cara mais idealista, né? Ele realmente acredita naquelas coisas que ele defende, ele tem uma base teórica, econômica bem liberal, né? E ele realmente tá certo de que aquilo ali é como a visão dele, é como funciona a economia, e que a partir daquilo ali ele vai conseguir consertar. Eu vou entrar nas propostas daqui a pouquinho, mas para dar um plano geral, né? Já o Massa ele é evidentemente mais político. Ele é um cara controlado, ele estuda o que ele vai falar, quando ele vai falar, ele sabe como se posicionar diante da câmera. Enquanto o Milei está falando, o Massa fica com determinadas expressões, dependendo do que o Milei vai dizer. Então ele é bem mais habilidoso em quesito debate, nessas questões políticas, né? Em termos de governabilidade, provavelmente isso resultaria em um Milei presidente não sabendo muito bem negociar e lidar com a oposição, querendo impor as suas ideias e tendo muita dificuldade com isso, e um Massa presidente mais propenso ao diálogo, mais propenso a conseguir amenizar questões ideológicas, questões partidárias para poder tentar chegar a um consenso. Isso é muito evidente, né? Até porque o Milei ele é um cara realmente muito mais duro, o Massa é mais político, né? Com relação às propostas, eu achei bem interessante porque muito daquilo que foi tratado em programas de televisão, em propaganda política, foi tratado de uma forma mais amena. O Milei, especialmente, ele costuma se retratar como um cara bem mais violento, né? Fazendo espetáculos como serrar com uma serra elétrica uma pinhata em formato do Banco Central e tal. Vai para um programa de televisão e faz aquela cara dele de mal e grita e chama os políticos disso e daquele outro. Ele parecia muito mais controlado nesse debate, né? Talvez ele tenha usado uma estratégia parecida com que o Bolsonaro usou aqui no Brasil, né? Porque o Bolsonaro também é um cara que sempre cultivou essa imagem mais exaltada, e aí no último debate presidencial ele estava bem mais controlado, bem mais calmo, né? Então o Milei talvez tenha ido mais ou menos por essa linha. Eles debateram questões relacionadas à saúde, à educação, à segurança, a relações internacionais, né? A inflação, evidentemente, que é um dos problemas mais importantes da Argentina atualmente. E eu vou passar um resumo assim, mais ou menos do que foi tratado. Tá? Primeiro, eu acho importante falar com relação à inflação, né? Que é um grande problema na Argentina. O dólar blue, que é o dólar... Assim, na Argentina tem o dólar oficial, na cotação oficial dada pelo Estado, que está 300 e poucos pesos um dólar. E o dólar blue, que é o dólar não oficial, que é ele que está seguindo livre pelo fluxo de mercado, pela demanda, pela oferta, enfim.
que não está regulado pelo Estado, que é ilegal. Esse dólar está sendo vendido a mais de 1.000 pesos. Né? Então, assim, o peso está evidentemente perdendo valor frente ao dólar em um ritmo muito acelerado. A Argentina está com uma hiperinflação e essa certamente seria a primeira coisa com a qual os presidentes teriam de lidar, independentemente das promessas, independentemente dos projetos. Qualquer um que venha vencer vai ter que sentar e lidar com a inflação. O Massa, ele já é ministro da Economia, ele não está conseguindo lidar com a inflação. Ele teria que fazer isso no lugar de presidente. O Massa, ele fala que a forma para acabar com a inflação é investir nas exportações, é tirar impostos das exportações, criar um plano de comércio exterior que ele não detalha no debate. Ele não fala exatamente como ele vai fazer isso. O Milei, ele fala que quer acabar com o Banco Central, porque acabando com o Banco Central e acabando com o peso argentino, acaba a inflação. Isso parte muito de uma visão teórica liberal da ideia de que a teoria quantitativa da moeda, né, de que quanto mais moeda tu tem, mais inflação tu gera, só que tem outros fatores envolvidos na geração de inflação que ele não leva em consideração. Né? Então, é muito simplista. Não me parece que acabar com o Banco Central e acabar com o peso seria uma saída para a Argentina, porque tu tiraria o poder de realizar políticas fiscais e políticas monetárias da mão do governo argentino, ficaria completamente à mercê do Estado, que no caso eles adotariam o dólar, então ficariam completamente à mercê das políticas adotadas nos Estados Unidos, que é o país emissor da moeda e que é capaz de fazer políticas fiscais e monetárias se utilizando do dólar e que acabariam afetando a Argentina de maneira mais forte do que já afetam. Teria um problema, porque hoje em dia os argentinos eles têm uma cota de pesos para tirar oficialmente, legalmente, para trocar por dólar, né? Tem uma cota para fazer esse câmbio legalmente, e o resto eles têm que fazer com dólar blue, que é muito mais caro. Então, assim, os argentinos ainda trocam em peso, os argentinos ainda têm pesos guardados. Acabar com o Banco Central, acabar com o peso, uma eventual vitória do Milei iria acabar com o valor do peso. Iria fazer com que esse dinheiro que as pessoas têm, as pessoas usam, que já vale pouco e está valendo cada vez menos, não valesse nada. Então as pessoas provavelmente perderiam, os cidadãos perderiam muito dinheiro nessa brincadeira, até talvez se acostumar com uma nova realidade, mas a princípio eles perderiam muito dinheiro e a pobreza, a meu ver, tende a crescer muito, ainda mais com essa conversa do Milei de querer acabar com os programas de assistência, né? Então já não tendo dinheiro disponível para entrar nesse novo livre mercado, e não tendo assistência estatal, muito provavelmente a miséria argentina iria crescer muito. Por outro lado, o Massa ele não dá nenhuma saída para a inflação. Ele basicamente está querendo empurrar com a barriga e vamos ver o que dá, né? Ele se utilizou agora de outras medidas públicas no poder. Ele está no poder como ministro da Economia, né, para tentar dar uma melhorada na imagem do Estado e, consequentemente, melhorar a sua própria imagem para poder vencer essas eleições. O problema é que todas essas políticas que ele tem feito têm aumentado a inflação argentina, né? E ele não está conseguindo controlar. A Argentina está dependendo de ajuda externa e ela está precisando de parceria dos outros países para aprovar empréstimos, para aprovar financiamentos, vindo do FMI, vindo do Banco Mundial, vindo de vários outros lugares. A Argentina, e para cada um desses investimentos que ela faz, ela se endivida mais. Cada um desses empréstimos que ela pega, ela se endivida mais e vai empurrando. Então isso está entrando em um ciclo sem fim. Que não tem uma saída tão a curto prazo, a meu ver. Lembrando que eu sou um estudante de Relações Internacionais, não de Economia. Eu estudo Economia também dentro do meu curso, mas não com o mesmo aprofundamento de um economista. Essa é a minha visão. Com relação à educação, o Massa ele promete abrir universidades, abrir escolas técnicas, cursos profissionalizantes, creches, abrir várias instituições. E ele também colocou ele no meio, porque os blocos eles foram juntos, né, de saúde e educação, criar um seguro saúde universal para todo o povo argentino. O que está me preocupando nesse discurso do Massa é que é um discurso evidentemente populista. Ou seja, ele está diante de um Estado quebrado, de um Estado que não tem dinheiro, que deve muito mais dinheiro do que tem, que não tem nem como respirar até controlar a inflação. E a campanha dele é basicamente prometer gastar, gastar, gastar e diminuir impostos. Ou seja, ele quer diminuir a arrecadação do Estado e gastar mais, sendo que ele não tem nada agora. Né? Então, me parece que ele não vai conseguir fazer isso que ele está falando. Ele sabe que ele não vai, ele é o ministro da Economia atual,
Então o discurso é evidentemente para angariar votos. É isso aí, votem em mim. Depois eu vejo o que eu faço. Né? Então, assim, não me parece ser previsível o que ele vai de fato fazer, porque o que ele está prometendo, a meu ver, é inviável. Né? O Milei, por outro lado, ele está falando em criar um Ministério de Capital Humano e ele vai juntar, né, a saúde e a educação. Uma coisa me chama muita atenção e que eu não esperava, sinceramente, especialmente de um anarcocapitalista, que é o caso do Milei, autodeclarado anarcocapitalista, que é ter um discurso em relação à educação muito similar ao que a gente ouviu do Brizola aqui no Brasil, no sentido da educação, né? Que o Milei falou o seguinte, sem comer as crianças não vão estudar. E o Brizola falava isso aqui no Brasil, isso me chamou a atenção, né? A ideia do Milei é basicamente, primeiro, focar na questão da inflação, solucionar as questões de pobreza, para depois falar em expansão das universidades, expansão dos cursos técnicos, ou seja, deixa como tá, vamos consertar a base para as pessoas terem trabalho, terem renda, terem o que comer, para depois se preocupar em expandir, porque não adianta a gente expandir várias instituições de educação, se as pessoas não têm nem o que comer em casa, elas não vão aproveitar de fato esses serviços. É um raciocínio bem interessante, né? O Brizola colocou isso em prática no Brasil, criando instituições, né, de ensino integral, em que os alunos iam para a escola, tomavam café da manhã, almoçavam, lanchavam, nesse meio tempo eles iam estudando, né, entre as refeições. E o Milei, ele não falou muito claramente, mas o Massa, especialmente em termos de provocação, levantou a questão dos vouchers, né? Que o Milei ele pretende entregar a administração das universidades, a princípio, não foi dito no debate, mas pelo que eu vejo de fora de outras apresentações dele, entregar a administração dessas instituições públicas para empresas privadas e o Estado cede um voucher no valor da mensalidade, um valor X, e aí a pessoa pega o voucher e escolhe em qual universidade, em qual instituição se filiar. Eu não sei muito sobre esse modelo, então eu não vou aprofundar comentários a respeito. Sei que ele está sendo inspirado no Chile. Não ouço bons comentários a respeito de como é que andam as coisas lá, dos próprios chilenos. Mas eu não vou comentar muito porque eu realmente não entendo muito em relação a isso. Né? Com relação a relações exteriores, e isso é uma área que me interessa, especialmente já que eu estudo relações internacionais. O Massa ele fala de um sistema multipolar, da defesa dessa multipolaridade, na defesa do comércio e das boas relações com todos os países que queiram cooperar com a Argentina, o que é maravilhoso. Né? Ele fala em defender as agendas de seguridade alimentar, seguridade energética, reconhecendo que a Argentina está em condições de vulnerabilidade e que, portanto, apoiar essas agendas seria também apoiar a ajuda externa para a Argentina. E aí vem o questionamento do Milei, que esse sim é uma parte bastante polêmica, né, que é que ele já se pronunciou, dizendo, eu vou romper relações com o Brasil, com a China, porque são comunistas, porque isso, porque aquele outro, né, por questões ideológicas. E ele faz no debate uma diferenciação, uma separação entre política externa do Estado e política externa de comércio exterior. Ele fala que não vai interferir no comércio exterior, as empresas que queiram fazer comércio internacional façam, que o Estado não vai interferir, por mais que o Estado não se aproxime de um ou de outro Estado, e que provavelmente vão ser muitos, né, porque ele basicamente falou que quer se aproximar dos Estados Unidos, de Israel e dos países que ele considera livres, sendo que ele não especifica quais são, ele não coloca critérios para isso. Então provavelmente vai muito da onda dele mesmo. É complicado e o próprio Massa levantou questionamentos que o Milei não soube responder, que é o seguinte, tudo bem, mas são os estados que fazem os acordos, que estabelecem os critérios, que colocam, que fazem, né, a análise sanitária daquilo que eles vão exportar, especialmente quando se trata de medicamentos e de alimentos. E o Milei não fala como é que seria isso. Ele ia desmanchar isso, se ele ia liberar, se ele vai manter. Manter não poderia, porque senão seria, na visão do que ele, na lógica dele, né, uma questão de interferência, mas liberar ele também não pode, porque seria uma irresponsabilidade, tanto que ele não falou. Talvez ele pense isso, mas ele não falou, porque certamente não iria cair muito bem. Né, enquanto que o Massa certamente iria manter. Né? Agora, uma coisa interessante também é que o Milei fala o seguinte, não, nós temos que abrir para o comércio internacional porque ele é benéfico, mas não vamos abrir simplesmente
né, assim, chegamos lá, vamos abrir para o comércio. Primeiro temos que ter um programa para aumentar a eficiência das nossas indústrias e a competitividade da Argentina, e a partir do momento em que essa competitividade esteja a um nível já para poder participar do comércio internacional bem, a gente abre a economia. Isso é interessante, né, porque é de uma linha que mais ou menos o que fez o Reino Unido, o que fez os Estados Unidos, o que fez a Alemanha, né, constrói, fecha, com medidas protecionistas a indústria interna, fortalece essa indústria, quando ela tem condições de competir a nível internacional, tu abre para o comércio internacional, e aí tu consegue expandir essas empresas. Também, obviamente, no debate não há tempo para detalhar o que ele imagina, né, não sei como ele pretenderia fazer isso. Acho que, pelo que eu entendo do que ele falou no geral, imagino que ele esteja contando muito com possibilidade de investimento externo, tentando passar uma imagem de maior confiança para o investidor, né? Com relação a essa questão do peso, imagino que ele pense que dolarizando a economia, acabando com o peso, os capitalistas vão ter mais confiança, porque teriam uma moeda mais estável em uso. Talvez com a diminuição dos gastos governamentais que ele promete, ele também talvez imagine que isso vai facilitar para que empresas queiram se instalar na Argentina e aí inovando a produção. Especulação. Pura especulação minha. O Massa já ele defende a continuação de medidas protecionistas. Nada inovador, ele só quer manter e tirar os impostos das empresas que tenham seus produtos destinados à exportação. É isso que ele quer fazer. Ele acredita que o ingresso monetário por meio da exportação é a saída para a Argentina. O Massa ele fala de simplificação dos impostos, ele fala... Uma coisa interessante aqui que eles trataram a questão de segurança também, né? O próprio Milei reconheceu que o trabalho que o Massa fez enquanto era prefeito da cidade de Tigre, na qual ele trabalhou na questão de segurança, foi benéfico, e isso deu carta para manga para o Massa tratar desse assunto e dos planos dele para a Argentina, que seria de estabelecer um sistema de inteligência integrado para prevenção. E aí os dois falam sobre aquilo, e o sistema integrado de prevenção bota câmeras, bota sistema de monitoramento para tentar prevenir crimes, e eles falam sobre a questão de reformar leis, de mudar o Código Penal, ambos falam nisso, ambos criticam os juízes que soltam pessoas que são presas, e isso me chama atenção em ambos os lados, me parece muito preocupante, né? A ideia de fiscalizar o trabalho do judiciário, né? Para ver se de fato os juízes estão fazendo o que eles têm que fazer, quando não é competência do executivo avaliar a legalidade das ações do judiciário, porque o judiciário existe para avaliar a legalidade das ações dos outros, né? E tem muito mais conhecimento jurídico, capacidade para poder fazer isso. Me parece um pouco preocupante que o executivo se meta nisso, né? O Milei bota uma frase muito forte, que talvez seja simplesmente de efeito, não foi largado assim no meio do discurso, foi um comentário ao longo da fala do Massa, que era acabar com os juízes que soltam presos. Isso é muito complicado, né? Pode ser usado de maneira muito arbitrária, a ideia de tirar juízes. Eles teriam que falar mais a respeito disso. Uma coisa também interessante que o Milei falou é a ideia de que para os menores seja reformatório e não prisão, né? Que eles consigam ser reinseridos na sociedade. O Massa não comenta a respeito disso. Eles trocam muitas farpas, né? No final, no primeiro bloco, o Massa domina, o Milei. No segundo bloco eles são mais equilibrados, mas aí já da metade pro final eles já começam a trocar farpas um outro, a trocar acusações, a se xingar, e aí já o debate ele cai a produtividade. No bloco que eu tenho várias anotações do início e aí depois vai diminuindo porque muito pouca coisa se absorve, né? E acusações não interessa muito lidar aqui, um acusa um de louco, outro de bandido, então ameaça de chamar na justiça. É uma tristeza, ao meu ver, ir para um debate tentando entender o que vai acontecer no futuro de um país e ver uma situação dessas, né? E isso acontece bastante, inclusive, aqui no Brasil. Para terminar, eles levantam muito a questão da Santa Sé, né? Porque o Milei criticou o Papa, falou que o Papa era do demônio, porque defendia o socialismo, sei lá o quê. O Milei indiretamente pediu desculpas,
né, provocado pelo Massa. Ele não pediu, eu peço desculpas, ele falou, não, eu peço se é o que as pessoas querem. Ficou por isso, mas ele não falou diretamente, né. Ambos falaram que vão estabelecer relações com a Santa Sé, ambos querem que o Papa visite a Argentina, e o Milei o Massa diz, eu quero que o Papa venha, e o Milei fala, não, se o Papa vier ele será bem recebido, com honras de chefe de Estado, e será honrado, será homenageado, vai receber, né, honrarias, mas é mais questão justamente para dar uma abafada naquilo que foi dito. Se eu esqueci de alguma coisa, eu peço que me perdoem. Se quiserem conversar comigo sobre alguma coisa que foi dita, fiquem à vontade.